E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo ou administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso. O cara não gostava de trabalhar. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta. E assentando-se já, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alquires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Vamos lá. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no aleiro não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou as riquezas e os bens materiais. Pode se assentar, irmãos? Ô Link, dá uma diminuída nesse ventilador. Eu sei que está calor, meu irmão. Pode se assentar, meus irmãos? Tem alguém passando correndo aí, mano? Meus irmãos, essa palavra aqui traz uma lição muito grande para a nossa vida, irmão. E eu vou pedir toda a atenção, não para mim, mas para a palavra de Deus. Tem coisas que mudam a nossa vida, irmão. Tem palavras que mudam totalmente a nossa vida. Eu sei que toda a palavra de Deus é divina, é inspirada, ela nos instrui. Mas tem palavra que vem diretamente com aquilo que a gente está necessitando. E se Deus deu essa palavra, é porque a gente necessitava dela. Deus não vai chamar nossa atenção naquilo que não precisa, tá, meus irmãos? Ele só pode instruir para a gente ficar mais esperto, mas Ele vai chamar mais nossa atenção naquilo que a gente precisa. Quando a gente vai corrigir um filho, o que a gente faz? Corrige naquilo que não precisa? Não, a gente corrige naquilo que precisa. Então Deus, Ele vai falar com a gente naquilo que a gente precisa ouvir. E se você estiver disposto a mudar, se prepare para mudar. Porque quando há mudança, há coisas diferentes acontecem na nossa vida. Meus irmãos, Jesus, nós sabemos que Ele falava muitas vezes por parábola. E Jesus usava parábolas das coisas da época, para que o povo entendesse a mensagem que Ele queria passar para o povo. Parábola era uma comparação curta com as coisas que aconteciam, para trazer uma lição espiritual e moral. Então Jesus sempre pegava o assunto do campo, alguns assuntos da época, para trazer uma lição espiritual ou moral para o povo. Mas tem a ver com espiritual, porque a Bíblia é 100% espiritual. Então, meus irmãos, Jesus agora dá uma parábola. Ele diz que um homem tinha um mordomo. Eu trouxe a outra tradução aqui, porque fala administrador, que cuidava dos seus negócios. Esse administrador,
ele foi acusado de desperdiçar o dinheiro do seu senhor. Porque naquela época, os seus senhores deixavam os seus recursos, muitas vezes, às vezes quando ia viajar para longe, ou os servos para cuidar de coisas que precisava ali da sua administração. Então ele ajudava, ele confiava esse senhor, confiava esses servos dele para cuidar da administração. Só que esse homem está fazendo coisa errada. Está cortando aqui, deixa eu pegar o outro aí. Não tem nada da mensagem hoje. Não cortar, ó. Deus é bom, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, esses homens que ficavam sob a administração, eles tinham que dar conta depois daquilo que eles fizeram. E aqui nós vemos que esse homem estava fazendo gambiarra com o dinheiro do seu patrão, com o dinheiro do seu senhor. Meus irmãos, nós temos que ser um servo fiel. Porque com as coisas de Deus não dá para fazer gambiarra. Com as coisas de Deus tem que ser 100% certo. Por quê? Porque com Ele não dá para enganar. Com Deus não dá para enganar. E eu queria trabalhar mais outra coisa que foi falado no culto passado. As pessoas não estão nos observando. Porque foram falar para o Senhor. Foram falar, ó, ixi, ele não está fazendo coisa certa com o seu dinheiro, não. Foram acusar ele. Que ele não estava fazendo certo com o dinheiro do seu senhor. O administrador, o mordomo, tinha que fazer o que era certo, tinha que fazer render o dinheiro, não roubar o dinheiro do seu senhor. Aí quando ele fica sabendo que é acusado, o seu senhor diz para ele, ó, acabou sua mordomia, vou tirar você da administração. Aí ele, ainda tinha um tempo, ele usou de astúcia, mas não de astúcia fiel, de astúcia honesta, mas de astúcia desonesta. E vocês vão aprender hoje que muitas vezes as pessoas, e nós mesmos já pegamos esse versículo, os filhos das trevas são mais prudentes que a luz, mas não vemos o contexto dele. Então não fica mais falando sem contexto, porque você vai estar incentivando a fazer alguma coisa errada, porque nesse contexto esse homem fez coisa errada. Então os filhos das trevas são prudentes para fazer o errado. Eles são prudentes para fazer a coisa errada. Agora, prudente para fazer a coisa certa, só faz coisa certa quem é de Deus. E faz as coisas para Deus. Quem faz para o mundo, faz errado. Agora, quem faz para Deus, aí faz certo. Então, vamos lá, nós vamos continuar lendo. Então, as pessoas estão nos observando, meus irmãos. Aqui as pessoas foram acusar esse homem, olha, ele está fazendo coisa errada. Meus irmãos, as pessoas estão nos observando. Como está sendo o nosso comportamento? Isso é muito sério, meus irmãos. Como está sendo o nosso comportamento diante das pessoas? Você vai no mercado, tem gente olhando. Você vai na lotérica, tem gente olhando. Aonde você for, meus irmãos, tem gente te olhando. E você pensa que as pessoas não te conhecem? Tem pessoa que você nem conhece, ela fala, pô, você não é fulano? Você não é essa pessoa? As pessoas conhecem a gente. Então, como está sendo o nosso comportamento? Honesto ou desonesto? Sabe por quê, irmão? Nós temos uma vida para administrar. Nós temos o tempo para administrar. Nós temos os recursos que Deus colocou nas nossas mãos para nós administrar. E como nós estamos administrando esses recursos? Aí o Senhor fica sabendo, aí chama ele, olha o que diz o 2. E chamando diz, que é isso que ouço de ti. Presta conta da tua mordomia. Ou seja, o que eu estou ouvindo? Agora você vem prestar conta da sua mordomia. E sabe o que eu anotei aqui, irmão? Nós temos um Senhor a quem nós vamos prestar conta. Nós temos um Deus a quem nós vamos prestar conta. E Ele vai perguntar para mim e para você, o que você está, ou está perguntando agora, o que você está fazendo com aquilo que eu te confiei? Então Jesus está dando uma lição, um ensinamento.
Ele está falando que tinha um administrador que não estava fazendo o que era certo com os recursos que foi confiado a ele. Até que chegou a hora dele prestar conta. Igreja do Senhor, vamos fazer o certo, porque Jesus vai voltar e vai ter a prestação de conta. Amém? Então, primeira coisa, as pessoas estão nos observando como está sendo o nosso comportamento. E não só as pessoas, principalmente Deus. Segunda coisa, nós temos um Senhor a quem nós vamos prestar conta. Irmãos, eu queria também trazer outra lição. A Bíblia diz em Efésios, para a gente ser fiéis aos nossos patrões. Patrão ali fala secular. Fala para a gente trabalhar, como se a gente estivesse trabalhando para o Senhor. Então, como está sendo o seu trabalho também secular? Como que você está trabalhando no seu serviço? Nós não podemos dar mau testemunho não, irmãos. Se o nosso patrão vê que a gente está fazendo coisa errada no serviço, que testemunho de crente nós somos? Se o crente tem que ser luz, se o crente tem que ser diferença. Já pensou, irmão, um crente dando trabalho para o patrão, fazendo coisa errada? Isso vai escandalizar o nome de Deus. Isso vai dar ruim, irmão. E nós não estamos aqui para escandalizar o nome de Deus. Nós estamos aqui para ser luz. Então um dia nós vamos ter que prestar conta com o nosso Senhor. Mas olha o que esse mordomo, esse administrador fez. Olha a astúcia dele, a prudência dele, para fazer coisa errada. Olha o que diz o versículo 3. E o mordomo diz consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tirar a mordomia? Se esse meu senhor me despedir, o que eu vou fazer? Aí ele diz assim: cavar não posso. Cavar, meus irmãos, fui pesquisar, cavar. Aqui era o serviço de um escravo, era um serviço indigno, porque era o serviço mais pesado que tinha, cavar. No sentido assim, era o serviço mais pesado. Então ele falou: cavar não posso. Mendigar eu sou muito orgulhoso, em algumas traduções, para ficar mendigando. E eu tenho vergonha. Seja trabalhar eu não gosto muito. E eu não vou me fazer como um servo, como um escravo. Mendigar, então eu não vou ficar mendigando. Então ele catou e falou: eu vou fazer alguma coisa. E aí continua, a palavra de Deus continua dizendo: eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado ou despedido da mordomia, ou da administração, me receba em suas casas. Ele falou: quer saber de uma coisa? Antes que ele me despede, eu vou fazer o quê? Eu vou em cada senhor que o meu senhor está devendo, e eu vou fazer alguma coisa. Para quê? Para ele ficar bem perante os senhores. Olha que cara, olha o que ele pensou. Aí o que ele faz? Se um está devendo 100, eu vou falar para ele pagar só 50. E naquela época os senhores que pagavam para outros senhores que tinham servos, tinha conservos, eles poderiam anotar lá menos. Aí quando fosse chegar na hora da ceifa, que ele ia ter que prestar conta. Aí se ele anotou algo diferente, muitas vezes despercebido, porque não tinha ainda dado a colheita. Então ele não sabia o tanto ainda de colheita que ia dar, o tanto de lucro que ia dar. Naquela época não é igual hoje, naquela época era colheita. Então ele falou: quer saber? Eu vou usar de astúcia. Vou falar que ele está devendo 100, eu vou falar para ele pagar só 50. Sabe por quê? Eu vou ficar bem com ele. Se meu patrão mandar embora, ele vai lá e me contrata. Deixa eu falar um negócio. Você, direto. Não fica falando mal do seu patrão. E tem outra coisa: não faça coisa errada com o dinheiro que não é seu. Não faça coisa errada com a vida que não é sua. Não faça coisa errada com as coisas que é de Deus. Porque ele queria ficar bem com os homens. Ele queria agradar os homens para o seu próprio interesse. Você entendeu como que é as coisas? Irmão, eu já vi cada coisa. A pessoa sai lá do serviço dela, vai lá no outro serviço, fala: lá meu patrão é isso, que não sei o quê. Começa a falar mal. Não, você é o melhor patrão que tem. Se eu queria trabalhar aqui, olha. Você é uma benção, né?
Só para ficar bem perante o outro, para se o outro mandar embora, já contratar. Irmão, isso não compensa. Porque a gente está ficando bem perante os homens, mas ruim perante Deus. E se a gente ficar bem perante os homens, recompensa de homem. Ficar bem perante Deus, recompensa de Deus. Olha que cara, olha a astúcia desse homem. Vamos continuar lendo, versículo 5. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quando deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando já escreve 50, seja metade, coisa metade aí. Disse depois ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. Aí o Senhor viu a astúcia dele. Aqui não é o Senhor Deus, aqui é o Senhor desse homem. Aí diz no 8: e louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Mas aqui já está falando que ele é injusto. Já está falando que ele é injusto. Ele viu a astúcia daquele homem. Ele agiu antes de ser mandado embora, para ficar bem com os outros. Para depois, se ele fosse mandado embora, os outros contratassem ele. Mas ele estava roubando o seu Senhor. Irmão, será que vale a pena ficar bem perante o outro, roubando o outro? Enganando o outro? Será que vale a pena isso? Porque já foi falado, aquele que engana, engana a si mesmo. E nós não estamos aqui para enganar e nem para ser enganado. Aí, olha o que diz a palavra de Deus. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Para que ele foi prudente, meus irmãos? Para que ele foi prudente? Para o seu próprio interesse, para ficar bem perante as pessoas. Você quer esse tipo de prudência? Enganar um e adular o outro, para você ficar bem perante o outro? A gente não quer isso. Então os filhos da luz, eles são prudentes para os seus próprios, ou os filhos das trevas melhor, são prudentes para os seus próprios interesses. Esse homem só pensou no interesse dele. Agora eu falo, crente só pensa no seu interesse? Crente tem que pensar primeiro na vontade de Deus, irmão. Primeiro é o reino de Deus. Depois, aqui, a gente vai fazer aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas primeiro é o interesse do céu. Primeiro é o interesse do reino. Mas os filhos das trevas não pensam nisso. Primeiro eles vão querer as coisas do mundo, ficar perante as pessoas, vão querer ficar bem. Meus irmãos, não vamos querer ficar bem só perante as pessoas. Do capítulo 16, do 3 ao 8, eu marquei. As nossas atitudes estão sendo honestas, porque esse homem ele não agiu honestamente. Irmão, ser honesto é essencial para um cristão. Jó era um homem honesto, fiel, justo, que se apartava do mal. Irmão, Deus é desonesto? Não. Se Deus está em nós, como que a gente vai ser desonesto? Se o Espírito Santo é honesto, se Ele está em nós, como que a gente vai ser desonesto? A gente tem que ser honesto. Porque se a gente não for honesto, quem vai confiar na gente? Quem vai confiar em nós? Aí vamos continuar. Aí agora o versículo 9 diz assim: e eu vos digo, agora é o Senhor Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltares, vos recebam eles no tabernáculo eterno. Eu vou ler na outra tradução, porque fica mais esclarecido, senão é perigoso até entender errado. Vamos lá, vamos ler o versículo 9. Eu vou ler o versículo 9 na outra tradução transformadora. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Porque o que esse homem fez? Eu vou aproveitar a situação e eu vou ganhar amigo. Porque depois, se eu ganhar eles, eles vão lá e me contratam. Então, irmão, o que nós estamos fazendo com as coisas desse mundo, com a riqueza que Deus dá para a gente às vezes? Nós estamos fazendo amigo ou inimigo?
Aí, Jesus continua. Diz assim: assim quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Por quê? Porque sempre a passagem ou a parábola tinha sentido eterno. Então, se as posses aqui do mundo passar, Jesus nos recebe lá na glória. Por quê? Porque nós estamos usando as posses para fazer amigos, não inimigos. E o que nós devemos usar o nosso dinheiro para fazer o quê? Amigos de Deus e não inimigo de Deus. Quando a gente usa a riqueza para o mundo, nós se torna inimigo. Quando a gente usa para Deus, nós se torna amigo de Deus. Então está dando uma lição. Se esse homem usou de prudência para o seu próprio interesse e fez amigos com a riqueza, quanto mais eu e você, meus irmãos. Devemos usar as coisas para fazer o bem e não o mal. Eu marquei aqui: estamos usando nossos recursos para fazer o bem? O que Deus te dá, você usa para fazer o bem? Meus irmãos, tem bilhões, trilhões de dinheiro sendo jogado fora agora, com armas, com um monte de coisa que só mata. Tem gente passando fome, passando necessitado, dinheiro sendo jogado fora com um carro que vale bilhões, que daqui a pouco passa, perde a cor, e tem pessoas passando fome. Com que nós estamos usando os nossos recursos? Para fazer o bem ou para fazer inimigo? Porque tem gente que usa os recursos para pisar nas pessoas, para dizer que tem, para dizer que faz, para dizer que acontece. Mas tem gente que usa os recursos para ajudar as pessoas. E o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem dado para a gente? Porque se a gente fizer o bem, nós vamos receber o lar eterno, nós vamos ser recebidos no céu. Mas se a gente fizer o mal, não tem eternidade para nós, não tem vida eterna para nós. Então vamos usar. Jesus está falando: esse homem usou, foi prudente para o mal, mas vocês sejam prudentes para o bem. Esse homem foi desonesto, mas vocês sejam honestos. Esse homem mesmo assim ele fez amigo, vocês façam amigos para o bem. Vamos continuar lendo? Olha o que diz o 10. Sabe aquela passagem que a gente usa também? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Meus irmãos, se a gente não for honesto no mínimo, como que Deus vai colocar no muito? Deixa eu falar um negócio. Se a gente não é honesto nas coisas aqui passageiras, corruptível, como que a gente vai ser honesto na celestial, lá em cima? Como que a gente vai receber as eternas? Vocês vão ver mais para frente. Se a gente não é fiel naquelas passageiras, como que a gente vai receber a riqueza celestial se a gente não é fiel com as riquezas da terra que passa? Não seja fiel num pouco. Seja fiel num pouco. Deixa eu perguntar: você é fiel a Deus com um pouco que você tem? Pastor, eu não ganho muito. Mas você ganha. Pastor, minha vida não é aquele mar de rosa. Mas você está vivo. Pastor, minha saúde não é aquela 100%. Mas você tem. Senhor, mas a igreja não é tão assim. Mas você está na igreja. O que você é fiel no pouco ou não é fiel no pouco? Porque se a gente nunca for fiel no pouco, jamais a gente será fiel no muito. Esse homem não estava sendo fiel, mas Jesus quer que a gente seja fiel. Meus irmãos, tem coisa que a gente não recebe, não é porque Deus não quer dar, não. Tem coisa, não me entenda mal, tem coisa que é o tempo. Mas tem coisa é porque a gente não é fiel. Aí como que Deus vai confiar, irmão? Se Deus der deixa eu só dar um exemplo, tá, irmão? Deus dá R$10 para você. Você fala: ixi, esse R$10 é meu.
e vai lá e compra tudo de doce. Ah, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Meus irmãos, você nem pensou em nada de Deus. Pensou em nada. Primeiro 10 reais que você recebeu já foi para o doce. É só um exemplo, tá, meus irmãos? Aí Deus vai falar, eu vou dar 100. Aí você não pensa em nada de Deus. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo financeiro, mas eu vou dar outros exemplos. Deus te dá tempo para você orar. Você não ora. Deus te dá tempo para você buscar a face dele. Você não busca. Você tem Bíblia, você tem olhos, você tem ouvidos, você não busca. Aí como que Deus vai colocar gente no mundo? Deus só pede para você chegar na hora certa do culto. Você não chega. Deus só pede para você fazer as coisas com amor. Não faz. E aí? Deus só pede para você, não murmura, não reclama, não faça contenda. Aí faz. Como que Deus vai colocar no muito? Se varrer uma calçada, a gente murmura. Como que Deus vai dar uma igreja grande, se a gente nem varrer uma calçada, nós já reclama? Eu como pastor, se eu reclamo de vocês, como que Deus vai me dar mais vidas para me cuidar? Você entendeu, meus irmãos, como é sério? Tem coisa que a gente não recebe por causa de nós. As nossas atitudes, as nossas ações não permitem que a gente recebe. Agora, se você é fiel no pouco, se prepara para receber o mundo de Deus. E quando eu falo, não é só financeiro, é em tudo que Deus quiser prosperar na sua vida, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. E eu vou continuar lendo, vocês vão entender mais. Eu coloquei aqui, estamos sendo fiel um pouco? Aí é você e Deus que sabe. Agora, vamos ler, meus irmãos, o versículo 11 e 12. Pois se nas riquezas injustas não fosse fiéis, seja, porque as riquezas desse mundo passam. Aí diz, quem vos confiará as verdadeiras? Meus irmãos, se a gente não é fiel nas riquezas do mundo, quanto mais, quem vai confiar as verdadeiras riquezas celestiais? Ninguém vai confiar, Deus não vai confiar a gente as riquezas celestiais, se a gente não é fiel em nada. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Você é fiel com as pessoas que estão próximo de você? Você é fiel? Deixa eu perguntar, se eu dar um cartão na sua mão com 100, eu posso confiar em você? Está entendendo? Se o seu patrão falar para você ir lá no banco depositar um dinheiro, ele pode confiar em você? Se eu falar que eu vou deixar a chave da minha casa, eu posso confiar em você? Se a gente não é fiel a isso, como que a gente vai receber as celestiais? Oh, meu Deus do céu, meus irmãos. Deus tenha misericórdia da gente. Deus tenha misericórdia de nós. Se alguém te der um troco a mais, o que você faz? Está entendendo? Se a gente não for fiel, irmão, nas coisas, está doendo aqui em mim, irmão. Às vezes eu tenho vontade de chorar, porque as palavras de Deus é forte, irmão, e confronta a gente. Então vamos ser fiel. Sabe, se a gente não é fiel com as pessoas que estão com a gente, irmão, o que é isso, gente? Como que Deus vai confiar alguma coisa para a gente, se a gente não consegue ser fiel ao nosso irmão, que vive com a gente quase o dia inteiro? Vamos supor, você vive com uma pessoa o dia inteiro, você não consegue ser fiel àquela pessoa. Como que Deus vai entregar uma coisa na sua mão, se você não é fiel com aquela pessoa que você vive? Você está enganando a pessoa que está do seu lado. Está entendendo? Mãe enganando filho, filho enganando mãe. Meu Deus, gente. Pastor enganando mesmo enganando pastor. Mas Deus ninguém engana, meu irmão. Deus ninguém engana. Aí olha isso aqui, irmão. Isso aqui Deus falou muito comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 12. E se no aleiro, eu vou ler na outra tradução para vocês entenderem mais. No versículo 12, diz assim. Diz assim. E se não fosse fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de você? Se você não consegue ser fiel com o bem das outras pessoas, quanto mais
Quando alguém vai confiar alguma coisa a você? Posso dizer algo bem sério e profundo? Se a gente não aprender a ser servo, a gente nunca vai ser senhor. Quando eu falo senhor, não é ser Deus não, tá, irmão? Senhor de ter alguma coisa, e alguém, Deus confiar alguma coisa aos nossos cuidados, a gente não vai ter. Porque a gente não aprendeu a ser servo ainda. Quem não aprende a servir não está pronto para ser governador, irmão. Deus não vai dar nada para ninguém administrar se não sabe servir. Porque até o próprio Jesus veio para servir. Irmão, isso é muito sério. Se você não consegue ser fiel com as coisas dos outros, como que Deus vai confiar uma coisa a você? E como eu disse, para Deus confiar algo para nós, a gente tem que ser servo. A gente tem que servir. Porque o cristão é diferente desse homem. Esse homem não foi fiel às coisas do Senhor dele. Mas os cristãos têm que ser fiel, irmãos. Porque como ele ia receber se ele era infiel? Irmão, como que a gente vai receber algo que Deus tem para a nossa vida se a gente é infiel? Quando alguém te empresta o carro, você cuida bem daquele carro, ou você fala, não é meu, eu ando de qualquer jeito. Então você não está pronto para receber o seu. Quando alguém te fala, ó, pode ficar com a chave da minha casa, dorme lá. E você faz bagunça na casa, você não está pronto para receber a sua. Porque se é dos outros, tem que ter mais cuidado ainda. Você entendeu? Agora eu faço uma pergunta. A vida é minha ou é sua? O que Deus dá é nosso ou é dele? E se nós não for zeloso com as coisas de Deus, meus irmãos? Ah, quer saber? É de Deus mesmo, faz qualquer... Ih, irmão, que é isso, gente? Se é de Deus, nós temos que fazer com mais zelo ainda. Meus irmãos, como que Deus vai confiar alguma coisa se a gente não é fiel com aquilo que é das outras pessoas? Se uma pessoa dá um negócio nas suas mãos, você entrega quebrado. E não foi porque foi sem querer não, foi porque não cuidou mesmo. Porque tem coisa que acaba acontecendo. Mas tem que ter cuidado, meus irmãos. Porque senão Deus nunca vai confiar a gente coisas grandes, as coisas nossas, se a gente não for fiel no pouco. Se você não consegue vir de a pé para a igreja, você reclama, fala, eu não tenho carro, eu não tenho moto. Meus irmãos, você não consegue vir de a pé e você tem condição, você já é infiel. Aí fala, eu moro longe, às vezes tem igreja na esquina. Aí Deus vai te dar uma bicicleta, aí você não vem para a igreja. Aí está sendo infiel. Como que Deus vai te dar uma moto? Está entendendo? Aí Deus te deu uma moto, você não vem para a igreja. Como que Deus vai te dar um carro? Você entendeu, meus irmãos? E deixa eu falar um negócio aqui. Se a gente não cuidar das coisas de Deus, Ele não vai honrar a gente. Porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Quando eu vinha para a igreja, eu vinha de a pé. Descarregava caminhão e vinha de a pé suado para a igreja. Aí passou um tempo que o irmão começou a me dar carona. E sabe que ele tinha um Uno, um daqueles antigos. Aí sabe o que eu fazia? O dinheiro do ônibus, eu dou para você colocar gasolina. Sabe o que eu estava fazendo, irmão? Plantando. Sabe por que não? O carro é dele, ele que põe a gasolina, já está indo para o mesmo lugar mesmo. Meu irmão, o que é isso, meus irmãos? E quando você tiver um carro, o irmão fazer isso com você? Agora, se você não tem condição, aí é outra coisa. Aí a gente entende, meus irmãos. Aí quantas vezes o carro parava, aí eu tenho dinheiro para pôr gasolina, ele falava, então vamos lá pôr gasolina. Aí ia lá e põe a gasolina. Aí nós foi, bastante vezes ele foi levando eu, e aí lá ajudando com gasolina, e ajudando. Hoje eu tenho o quê? Um Uno. E um Uno mais novo. Mas por quê? Porque eu vinha de a pé. Eu sou bom, irmão, não estou falando que eu sou melhor que ninguém não, tá, meus irmãos? E eu sabia que o irmão também precisava.
Está entendendo? Se você não valoriza o irmão que te leva, você não está pronto para receber. Está entendendo? Seja fiel. Está vindo de ônibus? Glória a Deus. Mas seja fiel. Porque Deus vai abençoar. Deixa eu falar, você quer uma casa, mas você já cuidou da casa de alguém? Mas eu quero que Deus dê uma casa para mim. Aí, você mora de aluguel nas casas, você sai das casas, deixa as casas tudo quebradas. Aí como que Deus vai dar uma casa para você? Está entendendo? Ah, é dele mesmo, é ele que faz, ele que... E quebra tudo a casa e sai. E como você quer que Deus te dê uma casa? Aí mora na casa do vô, mora na casa da avó, mora na casa do tio, mora na casa do irmão, mora na casa de alguém. Aí eu não vou arrumar nada aqui porque a casa não é minha. Mas morar quer, né? Como você quer que Deus te dê uma casa? Você está entendendo, irmão? Às vezes, como nossos interesses é. Eu morava com a minha avó. Mas o dia que Jesus salvou a minha vida, eu falei, vó, vou te ajudar aqui em casa. Mesmo a casa não sendo minha. Ajudei ela a comprar os móveis, ajudei a colocar portão, ajudei a fazer muro. Está lá. E não foi por interesse não, não foi porque eu só morava com ela não. Foi porque Deus tocou no meu coração também. E Deus não me deu uma casa, irmão? Está entendendo? Se a gente não é fiel um pouco, se a gente não ajuda as pessoas, como que Deus vai confiar algo nas nossas mãos, meus irmãos? Irmão, não vamos ficar passando perrengue por desobediência, não. Sabe, não vamos pensar nos nossos próprios interesses. Ah, o dia que eu tiver meu carro, eu coloco gasolina. Você não pode ajudar o irmão agora, irmão? Você não pode pensar no irmão agora? Ajudar a outra pessoa agora? Sabe? Ah, o dia que eu tiver minha casa, aí eu pinto, aí eu faço... Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não é assim que funcionam as coisas, não. Porque nós não valorizamos agora se a gente pode? Porque nós não fazemos agora se a gente pode? Reparta, irmão. Você tem 2 sapatos? O irmão falou, irmão, estou andando descalço. Dá um sapato para ele ou outro. Ah, não, que isso? Vou dar meu sapato nada. Eu só tenho 2. E o irmão que não tem nenhum. Está entendendo? E o irmão que não tem nenhum. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Façam isso. Os irmãos iam vindo para a igreja, e nem irmão que vem para a igreja, e nem irmão que vem para a igreja. Tanto lá no serviço, tanto aqui, parente. Eu fui dando Bíblia para eles. Deus foi dando condição, eu fui dando Bíblia para eles. Aí teve um dia, eu coloco outra Bíblia dentro do carro, porque caso precisar, se eu perder, ou se eu perder não, se eu esquecer a outra, eu já tenho uma Bíblia dentro do carro. Só que eu acabei tirando. Aí eu cheguei no culto, cadê a Bíblia? Aí sabe o que aconteceu? Falei, irmão Ademir, você empresta a Bíblia? Falou, tô, pastor. Aí veio na hora. Foi a Bíblia que você deu para ele. Você está entendendo, irmão? O que você planta, às vezes você precisa daquela semente que você plantou. Outro dia foi irmão, mesma coisa. Aí Deus falou, tá vendo? Cada irmão que tinha, cada irmão, não estou falando para a glória minha não, em nome de Jesus, irmão, eu não sou nada no sentido assim, eu não faço nada sem Deus. Se não fosse Deus me salvar, eu era um miserável, nu, andava pobre, aí, mendigo, tudo. Embriagado, é a misericórdia de Deus. Outro dia eu reunido, os irmãos foram mostrando a Bíblia, e Deus falou, foi a Bíblia que você deu para cada um. Está entendendo? E tem Bíblia que eu dei que eu nem lembrava mais. Aí o irmão falou, foi essa aqui que você deu lá, já estava até faz anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque como que você vai receber se você não dá? Está entendendo? Aí hoje eu trouxe 2 Bíblias. É para se mostrar? Não, por causa da tradução. Mas Deus deu condição de ter 2 Bíblias. Mas teve dia que eu só tinha uma bem. Então, irmãos, se nós não for fiel num pouco, Deus não vai colocar no muito. Deus não vai. Se nós não for fiel nas coisas daqui, irmão, pode esquecer.
pode esquecer, mas se você for fiel, Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Então vamos administrar os recursos que Deus nos deu? Vamos ser fiel com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Vamos ser fiel no pouco, porque assim Deus vai abençoar a nossa vida. Deus vai prosperar. Irmão, podia falar muitas coisas, mas o melhor é a palavra de Deus. O melhor é a palavra do Senhor. Aí diz assim no 13: nenhum servo pode servir a dois senhores. Esse homem pensou no quê? Pensou no dinheiro. Irmão, e a gente deve pensar em quem? No Senhor ou no dinheiro? Porque o dinheiro, eu já falei isso, repito. O dinheiro, quando ele é servo, ele é um bom servo. Mas quando ele é patrão, irmão, ele é um péssimo patrão. Que ele faz você um escravo. Se você sabe usar um dinheiro, ele é o servo seu. Mas se o dinheiro te usa, você é um escravo dele. Você vive para ele, morre por ele, faz tudo por ele. Por isso que fala, nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de achegar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Como que a gente serve ao dinheiro? Quando a gente usa o dinheiro só para os nossos próprios interesses, e a gente é preso no dinheiro. Faltou dinheiro, parece que faltou a vida. Mas irmãos, quando o dinheiro se torna servo? Quando a gente usa para a glória de Deus. Então usa a sua vida, os seus recursos, tudo que você tem para a glória de Deus. E seja fiel com as coisas que as pessoas confiam nas suas mãos. Porque um dia Deus vai confiar nas suas mãos. Deus vai confiar, irmão. Deus vai confiar. Isso eu falo com propriedade. Tantas coisas, irmão. Tantas coisas que Deus confiou e Ele continua confiando. Mas vai deixar a gente deixar de ser honesto para ver? Vai eu deixar de ser honesto ou querer fazer a coisa certa para ver se Deus falar, você vai ver. Eu dei, mas eu tenho o poder de tirar também. Deus dá, mas Ele tira também. Ele, se Ele quiser, Ele tira de um dia para a noite, irmão. Não demora muito não. Então, é bom a gente ser fiel. Porque não podeis servir a dois senhores. Então, irmãos, estamos administrando bem os recursos que Deus nos deu? Vê bem se você está administrando bem aquilo que Deus te deu. Se a gente não aprender a ser servo ser servo, nunca seremos senhor. Ou seja, nunca teremos nosso próprio negócio. Ou principal, a salvação, porque aqui fala mais da salvação. Então como que a gente quer ter algo se a gente não é honesto? Está entendendo? Então começa com honestidade. Começa sendo honesto, que Deus abençoa para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé? O versículo 14 diz assim: e os fariseus que eram avarentos, ó para quem que ele estava falando, discípulos, fariseus, para todos que estavam ali. No capítulo 16, versículo 1, e dizia também aos seus discípulos. Então quem estava ali ouvindo? Fariseu, discípulo, o povo estava ouvindo o ensinamento de Jesus. Ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Você está entendendo? Às vezes você fala uma coisa séria, as pessoas falam, ai que isso, pastor, não está com nada, só quer saber? O negócio meu é dinheiro. Porque os fariseus, eles tinham assim, porque Jesus não era rico igual eles eram. Tinha muitos ali que tinham propriedade. Então, a pessoa para ter a bênção de Deus tinha que ser rico. Aí você vai falar contra a riqueza, para eles era como se estivesse fora da lei de Deus. Porque para eles a riqueza era tudo. Você entendeu? Tem muita gente que não entende, tem servo de Deus sofrendo, aí fala, isso aí não é Deus. Aí quem está rico acha que é Deus. Nem sempre, irmão, nem sempre é assim. Quem segue a palavra que está rico. Quem serve. E zombava de Jesus. Ouviram isso? Irmão, você vai sair daqui zombando de mim, zombando da palavra, ou você vai sair daqui querendo mudar? Eu estou falando assim com vocês, irmão, porque Deus já falou comigo assim. Não fica triste não, que primeiro foi para mim, tá, irmão? Fica tranquilo. Então como que a gente vai sair daqui? Zombando da palavra? Não dando crédito dela, ou a gente vai sair daqui, não, eu vou ser melhor. Sabe, a partir de hoje, se uma pessoa der uma caneta na minha mão, e falar, cuida dessa caneta, eu vou cuidar com amor. Das coisas de Deus, vou cuidar do amor. Da minha, eu vou cuidar para a glória de Deus. Aí o versículo 15 diz assim, olha o que Jesus diz para eles.
E disse-lhe: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, porque aquele homem não se justificou diante dos homens. Aí olha o que diz a palavra de Deus, para vocês terem uma ideia que Deus não aprovou o que aquele homem fez. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação, irmão. Você entendeu? Sabe aquela coisinha? Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu vou fazer isso aqui na frente da minha esposa, para mim ficar bem com ela, sabe? Mas no fundo está tudo errado. Estou fazendo coisa errada. Eu vou fazer na frente do pastor. Aí Deus só falando: você está fazendo perante o homem para fazer. Mas para mim é abominável isso que você está fazendo. Você entendeu, irmão, como que é a lógica de Deus para a lógica humana? A lógica de Deus é ficar bem perante Deus. A lógica humana é fazer enganativamente para ficar bem perante um homem. Mas o que a gente prefere? Ficar bem diante de Deus. Ficar bem diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vou só ler aqui a conclusão. Que Deus nos ajude a ser um bom administrador. Que Deus ajude eu. Que Deus ajude você. Que Deus nos ajude a ser fiel no pouco, meus irmãos. Que Deus ajude aí você a ser fiel no pouco. Que Deus nos ajude a ser fiel no muito também. Que a gente seja fiel no pouco e no muito para a glória de Deus. E para encerrar, que Deus nos ajude a ser um servo fiel. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia da gente, Pai. Quão miserável às vezes a gente somos, Senhor. Pensamos nos nossos próprios interesses. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa a gente pelas vezes, pelas nossas más administração, Senhor. Perdoa a gente. Ajude a gente a ser um bom administrador, Senhor. E administrar para a glória do Teu nome, Senhor. Ajude a gente a ser fiel aos nossos irmãos, ser fiel ao Senhor, ser fiel àquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E Pai, ajude a gente a agir com honestidade, Senhor. Ajude a gente a ser honesto e não ser desonesto, Senhor. Ajude a gente a ser honesto, Pai. E por favor, Senhor, ajude a gente a ser fiel num pouco. Meu Deus, tem misericórdia da gente, Pai. Ajude a gente a ser fiel no pouco. E meu Senhor, ajude a gente a ser um servo do Senhor. Porque se a gente não for servo, a gente não vai morar com o Senhor. A gente não vai reinar com o Senhor. Se a gente não for servo, jamais seremos senhor de alguma coisa. Jamais o Senhor vai confiar algo ao nosso respeito, principalmente as coisas do céu. Porque as coisas do céu é para quem é servo. Então, por favor, se queremos receber as celestiais, vamos ser servo. Então, Jesus, nos ajude a ser servo. Nos ajude a ser servo. Nos ajude a ser servo. Deus, nós pedimos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.